Sou um velhote de 75 anos. Já estudei muito, já aprendi muito e cheguei à conclusão que eu não sei nada, eu sou um ignorante. Olha, e eu procuro estudar e conhecer os mistérios da ciência desse planeta Terra e eu fico admirado da beleza do nosso Criador. Talvez você não saiba disso, mas uma borboleta macho ela tem condições de sentir o cheiro de uma fêmea a 13 quilômetros de distância. E você vê uma borboleta voando tudo irregular. Você fala, ah, parece que é um inseto que não tem muita qualidade. 13 quilômetros. Um zangão, que é o macho da abelha, ele fecunda a rainha, mas ele sente o cheiro dela, de uma rainha virgem, a 11 quilômetros de distância. Eu falo, uau, como é possível isso? E a ciência, e nem eu, ninguém consegue entender como que as tartarugas migram, como que os patos selvagens de noite viajam, migrando, como que as baleias migram todo ano sem se perder. Eu acho isso maravilhoso. E eu já encontrei ninhada de tartarugas que a fêmea põe na areia os ovos, encobrem, e o calor do sol é que vai eclodir os ovos da tartaruga. Mas é um fato importante. As tartaruguinhas nascem e mesmo que o chão tenha topografia acidentada, ela sabe onde está o mar. E eu já olhei, vi uma desova, as tartarugas todas indo para o mar. Nenhuma foi para lá. E ela não estava enxergando o mar, porque ela era pequenininha. Eu falo, uau, como é que essa tartaruga sabe que a água está lá? Entre céu e terra. Tem tantos mistérios que a gente fala, louvado e engrandecido seja o Criador de tudo. Eu sou um profundo admirador das coisas que Deus fez. E tem uma coisa também muito interessante que o mundo inteiro admira. Existe no Canadá uma borboleta chamada monarca. Ela é muito bonita. Aqui você está vendo imagens da borboleta monarca. Isso significa que ela tem que sair de lá porque por causa da neve, por causa do frio. E ela migra para o México. Mas essa migração para o México, que milhares e milhares de anos acontece e se repete, ela chega a caminhar mais de 3 mil quilômetros. Mas o fato notável não é que a borboleta viaja 3 mil quilômetros. O fato notável é que é um inseto de metamorfose completa. Ou seja, é ovo, depois é larva, depois é casulo e depois que é o adulto. E aquele que vai voar é, logicamente, o adulto. A larva, que é chamado taturana, bigato, mandruvá, mas o nome certo é larva, ela fica no lugar, comendo muito. Casulo fica parado, depois que sai do casulo, que ela vai voar. Mas observe esse fato interessante. Essa metamorfose de ovo, larva, casulo e adulto é um tempo curto. Então, nunca a mesma borboleta que saiu do Canadá vai chegar nem num terço do caminho. Ela vai morrer, ela vai deixar os ovos, mas olha que interessante que eu não consigo entender. Aquela larvinha que vai comer ali no meio do caminho, que não encontrou a mãe, não encontrou o pai, quando ela sair do casulo, ela vai voar na mesma direção que a mãe vinha, em direção ao México. Mas ela não vai chegar no México. Ela vai morrer, ela vai desovar antes, vai ter a larva, vai ter o casulo, e o adulto que vai sair não encontrou a mãe, nem os avós, não entende nada de bússola, de geografia, e ela vai seguir para o México com uma determinação maravilhosa, que é um inseto. Que coisa maravilhosa! E são milhares e milhões. E você está vendo aí a revoada dessa borboleta bonita, chamada monarca, cuja migração é muito conhecida. Mas é um fato que nos leva a admirar as grandezas do Senhor. Em todo o programa eu tenho repetido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E tem um versículo que faz do nascer do sol ao ocaso,
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E eu até acrescento um negocinho. Do nascer do sol ao ocaso, passando pelas borboletas monarcas, passando por tudo que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive porque fez você com uma característica tão importante, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala no Salmo que Deus fez você um pouco menor do que Deus, e de honra e glória te coroaste. Meu Deus, que privilégio! Nós valemos mais que as borboletas, mais que o zangão, mais que o nosso peixe-salmão, que nós falamos no programa passado. Então, você tem também uma migração para fazer. Você tem um percurso. Da mesma forma que a borboleta monarca e o peixe-salmão do programa passado tem toda uma bagagem genética, fisiológica, para ele percorrer um percurso determinado. Você, presta atenção, você que nos assiste, também tem programado dentro de você um chamado, uma direção, para você percorrer para a vida eterna. Quero repetir, porque talvez seja a essência desse nosso programa. O mais importante desse programa, você vale mais que borboletas, e que peixe-salmão, e que insetos. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é o Homo sapiens, ápice da evolução, o melhor de todos os mamíferos, de toda a escala zoológica. E Jesus morreu na cruz, foi por causa de você. Ele venceu a morte, ele padeceu, ele ressuscitou por causa de você. Não foi por causa da borboleta monarca. Então eu quero que você valorize e você entenda que tem toda uma direção para que você percorra um percurso que vai durar 80, 100 anos no máximo. E que você tenha no final o objetivo de encontrar Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Este é a essência desse programa, querendo motivá-lo a procurar coisas nobres. Lembrando que Jesus ele gastou tempo. Você olha a Bíblia, a essência bíblica é sobre a vida eterna. E ele nos aconselhou a acumular tesouros inesgotáveis lá no céu, onde a traça não ataca, a ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Olha, aqui tesouros que escapam. E você lembra que você vai morrer e não vai levar nada de toda essa luta que você vai de acumular de patrimônios e carros e marcas de tênis e não se leva nada. Então vale a pena você ter uma vida bem vivida. E não significa riqueza. Prosperidade significa ausência de necessidade. Eu espero que você seja uma pessoa próspera, abençoada, mas é impossível você ser se você não estiver debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu queria que você relembrasse o Salmo 127, que fala isso que nós estamos falando. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Queridos, existe uma porta aberta de sucesso, de alegria, de prosperidade para você seguir e chegar na vida eterna. E eu repito, prosperidade não é riqueza. O nosso amado apóstolo Paulo era uma pessoa próspera. E ele sofreu nudez, prisões, naufrágios, fome. Olha, mas ele era um homem alegre, nos ensinou em tudo dar graças. Ele estava na prisão, tinha sido açoitado, ele tinha grilhões nos pés, e ele estava com as costas cortadas de varas. E ao lado dele, outros prisioneiros, e ele estendia as mãos para os céus e cantavam hinos de adoração ao Senhor.
E o povo ficava, imagino, a Bíblia não fala, mas ficava admirando, mas como é que esse homem está com as costas cortadas, sangrando, e está feliz, alegre, cantando ao Senhor? E isso está no livro de Atos, e de repente há um terremoto, os grilhões caem, a prisão se abre, e que coisa fantástica! No meio de louvores, Deus habita. E você deve guardar um tempo precioso para você adorar ao Senhor. Você é muito importante. Eu gostaria de te recomendar que você pegasse o livro de Daniel e você lesse do capítulo 1, pelo menos, ao capítulo 6. Fala uma história de um homem santo que estava lá na Babilônia e que ele resolveu não se contaminar com as coisas da Babilônia. E ele orava 3 vezes ao dia. E o Daniel é aquele que foi jogado na cova dos leões, que você viu a historinha quando era criança, e os leões não comeram. Daniel é aquele que soube o que é que o rei Nabucodonosor sonhou, com detalhes. Por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia, porque era um homem compromissado com Deus. E eu quero desejar que também você seja uma pessoa, um homem, uma mulher compromissado com Deus. Se você tiver um tempinho, vai na tua Bíblia, leia João capítulo 15, e lá fala da parábola da videira verdadeira, que Jesus pregou para as multidões. Ele dizia assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e você que nos assiste é o ramo. E ele disse: se o ramo está ligado na videira verdadeira, o meu pai, que é o agricultor, ele aduba, ele poda, ele corta, e você dá mais fruto ainda. E ele fala: sem mim, nada podeis fazer. Interessante que no finalzinho ele fala assim: ó, se o ramo é lançado fora da videira, cortado, lançado fora, ele seca e o queimam. Então, eu queria, e no versículo 15, 7, ele fala assim: se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Queridos, é um desperdício esse potencial de graça disponível e a gente não busca porque nós temos tanta coisa para fazer. O dia de 24 horas não dá mais. E tem Facebook, e tem Instagram, e tem redes sociais, e você tem que buscar seguidores, e de repente você deixa de seguir Jesus buscando seguidores. Parece que hoje o currículo pessoal tem 5 mil seguidores. Ah, ó, fulano tem 10 mil seguidores. Ó, tem 100 mil pessoas que me seguem. Amado, siga Jesus. O resto é paz. E humildade é uma das coisas mais nobres que a Bíblia fala. E a soberba precede a queda. Então eu quero estimulá-lo a buscar uma vida feliz, alegre, no teu mundinho melhor, de tal forma que você faça o bem. Aliás, você tem que ser um promotor de fazer o bem. Porque o nosso mundo está hostil, caótico, difícil, complicado, cheio de gente de depressão, amargurada e malignidade por todo lado. Mas eu quero que você seja diferente. Que você seja luz do mundo, sal da terra, revestido pelos princípios do Senhor, de tal forma que você propague aquilo que é bom, que é verdadeiro. Eu quero lembrá-lo, já disse no programa, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu fui escoteiro. E eu aprendi com o meu técnico, meu instrutor, que eu tinha que fazer 2 boas ações por dia. E minha mãe, ela falava: Maurício, você pode fazer 3 ou 4, faça mais. Ela me estimulava. E eu saía na rua querendo fazer boas ações. E olha, graças a Deus isso ficou embutido na minha personalidade, que até hoje eu sou um escoteiro. E se eu tenho oportunidade de fazer o bem, e olha, às vezes coisas simples, às vezes um cumprimento, um abraço, um elogio, você faz o bem. Então você deve ser um escoteiro também. Ah, você tem 80 anos, é escoteiro. Tem 40, é escoteiro. Você é um jovem, você é negro, você é branco, você é japonês, você é pobre, você é rico, corintiano, palmeirense. Você pode fazer o bem, você é um escoteiro. Faça o bem. Se você não pode resolver o problema do mundo, fazer o bem para o mundo inteiro, faça ali pertinho de você.
E tem uma poesia de Douglas Malloch que ele diz assim: se você não puder ser um sol, seja uma estrela. Se você não puder ser uma grande árvore, seja um arbusto. Se você não pode ser uma grande estrada, seja um atalho, mas seja o melhor dentro daquilo que você possa ser. Na realidade, o poeta não entendia muito de astronomia, porque quando ele fala, se você não puder ser sol, seja uma estrela, na realidade o sol é uma estrela é um sol, mas isso não importa, mas a poesia é uma verdade. Você tem que ser o melhor dentro daquilo que você possa ser. Ah, você tem dificuldade, você não tem facilidade? Tem sim. Lembra que Deus falou para Moisés? Moisés falou a mesma coisa. Ah, eu não posso, eu sou gago, eu não vou. Como é que eu vou falar com o faraó? Deus falou assim, o que você tem na mão? Tem um cajado. Usa o que você tem na mão. Parece-nos que Deus está falando, usa o que você tem na mão. Talentos, dons, características, qualidades que você tem. Não menospreze. Deixa Deus tomar conta e se solte na mão do Senhor, brilhe o brilho dele. Você está proibido de ter tristeza, de ficar deprimido. O mundo é alegre, é feliz. 2 homens numa prisão. Um olhava para o barro e falava que coisa feia, aquela lama. O outro olhava para as estrelas e falava que céu lindo, maravilhoso. A felicidade está muito mais dentro de você do que no ambiente de fora. E você deve curtir características felizes. Você deve esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo nos falou. E ele recomendou que a gente pensasse só coisas boas. Está em Filipenses 4:8, tudo que é bom, verdadeiro, puro, justo, tem louvor, tem verdade, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nesse final de programa, eu quero profetizar, declarar, aconselhar. Se tem uma coisa que um homem velhote, veterano de 75 anos pode fazer, é dar conselhos. Eu já aprendi mais que você, eu já estudei mais que você, eu já errei mais que você, então eu posso te ensinar com autoridade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E não tem nada melhor do que isso. Segundo Crônicas 15, versículo 1 e 2. Se você me busca, eu me deixo achar. Se você me deixa, eu também te deixarei. Esse versículo nós estamos repetindo porque ele é chave. E você conhece, nós temos repetido aqui também, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro na tua casa, no teu departamento, no teu trabalho, na tua escola, na tua oficina, no teu dia a dia, nos teus planos. E olha, eu vou cear com você, fazer festa com você. Mas se você não abre a porta, se você não ouve a voz, não vira nada. E talvez esse programa seja um fato de Jesus estar batendo a porta da tua vida, do teu dia a dia. Então, seja inteligente, sábio. Um homem inteligente, ele erra uma vez e não erra mais. Um homem sábio usa a sabedoria do outro, o exemplo do outro. Então, aproveita que eu estou te falando. Eu já errei muito, já acertei muito, e o meu propósito hoje é servir ao Senhor. Então, sirva ao Senhor enquanto você pode achar. Eu te abençoo, em nome de Jesus, profetizo uma semana alegre, feliz, que o pão de cada dia não falte na tua casa, mas não falte também o ensino, a harmonia, o amor, a alegria, a paz, os frutos do Espírito Santo. Eu te espero na próxima quarta-feira, 20 horas, Além da Ciência. Um grande abraço. Tchau, tchau.